Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar um exemplo de aprendizagem não supervisionada. Na verdade a gente vai usar mais de uma técnica aqui e ao mesmo tempo vai ser uma aplicação de aprendizagem de máquina na ciência de dados. Ciência de dados visa analisar dados para extrair dali informações importantes, úteis para algum negócio, para alguma organização. Nesse caso, a gente vai analisar os dados de uma empresa de cartão de crédito, também associado a uma conta corrente, algo como Nubank, Inter, esse tipo de empresa de cartão, certo? Mas aqui a gente não sabe qual é. Bem, esse vídeo também vai ser mais uma visão geral do que propriamente ensinar como fazer, apesar que muita coisa é bem parecida, vocês vão conseguir daqui entender como fazer, até porque a gente vai usar o scikit-learn, aquela mesma biblioteca que importa como sklearn, né? sklearn. Vai usar o pandas também, então é parecido. Mas eu vou dar uma visão mais geral, só para vocês conhecerem. Primeiro a gente carrega os dados, certo? Usando pandas, então com pandas você consegue carregar e exibir como uma tabela. E aqui está a tabela com as várias colunas. Cada linha aqui são os dados de um cliente. Então tem um ID do cliente, um identificador. Tem o saldo dele na conta. Tem essa coluna menos importante, é a frequência com que ele olha o saldo, algo assim. Tem compras à vista, compras parceladas, saques no cartão, são saques que ele faz no cartão de crédito. Certo? Um tipo de empréstimo feito ao cartão de crédito. E aqui são colunas que indicam a frequência da compra, frequência de compra à vista, frequência de compra parcelada, frequência de saques no cartão. Aqui número de transações também. Aqui é mais importante, limite de crédito, é qual o limite dele no cartão. E são os pagamentos dele do cartão, pagamento e o pagamento mínimo que ele fez, eu não sei bem em que período eles consideram, mas esse é mais importante, é o percentual do pagamento completo que eles fazem do cartão. E aqui também é o tempo que eles estão com essa conta nessa empresa. Então a gente tem esses dados aqui de clientes, são dados que não são fáceis de analisar de imediato, certo? Aqui tem algum resumo deles, por exemplo, a média de saldo na conta é quanto? 1.560, digamos, dólares, tá? Compras à vista, em média 592 eles gastam em compras à vista. Isso é um resumo muito generalista, assim. É mais importante para a empresa entender diversos perfis de cliente que ela tem. Então, talvez ela tenha um cliente que gasta mais à vista, outro que gasta mais parcelado. Aí, quais são esses perfis de clientes? Quais são as características desses perfis, tá? Resumidamente, é essa a informação principal que a gente vai extrair aqui usando a aprendizagem não supervisionada. Bem, aqui para baixo tem só uma exploração. Quem gastou mais em compra à vista, o maior valor de 40 mil, bem alto, né? De compra à vista, quem foi que gastou, né? Quais os dados dele. Aqui é uma exibição gráfica dos dados que estão faltando na tabela. Nessa tabela faltam, aqui onde tem esses tracinhos mais claros, são informações que faltam sobre o pagamento mínimo especificamente, aquela coluna, que nem é tão importante, você poderia até remover essa coluna inteira. Mas aqui é feito um tratamento, que eu vou falar muito rapidamente, certo? Aqui é a contagem, quantas linhas estão com valores nulos. Dentro da coluna Minimum Payments tem 313 linhas, que falta essa informação. São essas que a gente viu mais claramente aqui. Mas também falta uma de limite de crédito de um cliente. O que é que faz nesses casos? Aqui é um tratamento dos dados, certo? É parte também do que precisa ser feito no pré-processamento, antes de aplicar modelos de aprendizagem de máquina, antes de fazer uma análise mais profunda da ciência de dados. O que foi feito aqui, resumidamente, foi atribuir a média. Esses 313 clientes que falta essa informação, a gente coloca o valor médio de todos os outros clientes. E aqui também foi feito isso.
Então a gente usa o min, a média, saiu atribuindo para esses que faltam os dados, até que não ficou mais nenhuma linha faltando dado de nenhuma coluna. Tá aí. Essa informação, esse gráfico lisinho assim, representa que não falta nenhum dado. Também pode remover linhas duplicadas, nesse caso não tem nenhuma, não precisou remover. Remover a coluna do ID do cliente, porque essa coluna não tem o que analisar em cima dela. É só um identificador. Vamos só olhar aqui rapidamente. Esse ID do cliente diz assim, é um número. 10.001, 10.002, 10.003, né? Começa com uma letra até. Então essa coluna foi removida do ID do cliente, porque o que interessa para analisar é o restante. Aqui é feita uma visualização das informações, do saldo dos clientes. Para cada valor de saldo, para cada faixazinha estrita aqui, assim, faixazinha mais estreita, mais restrita, melhor dizendo, quantos clientes tem? Então aqui a maioria dos clientes, essa barrinha mais alta, diz que é uma quantidade grande, mais de 2.500 dos clientes tem um saldo bem baixo, até zero. Lembrando que é cartão de crédito, você não precisa ter saldo lá, certo? Mas é como se fosse associado a uma conta corrente. Aí a maioria não usa a conta corrente, só usa o cartão e depois paga a fatura. É isso que a gente entende desse gráfico aqui. E para todas as outras colunas tem também outros gráficos aqui. Olha essa, frequência de compras. Existem aqui grosseiramente uns 3 perfis na frequência de compras. Os que compram bem pouco, inclusive que compra quase nada, são muitos. Aí tem um grupo aqui mais intermediário e tem clientes que compram muito. A principal transação que eles fazem é compra no cartão. Aqui frequência de compra à vista é mais baixa, o melhor. Os clientes que fazem zero de compra à vista é uma quantidade alta. Os clientes que fazem muita compra à vista é baixa, né? Mas é mais do que o intermediário aqui. Então aqui é uma análise coluna a coluna, certo? Visual. Então preciso analisar com calma cada uma delas. Vou passar mais rapidamente. Aqui é uma análise de correlação, certo? Quando você muda um certo valor, como ele afeta em outro. Deixa eu ver aqui algum que seja mais interessante. Por exemplo, quanto maior o limite de crédito, credit limit aqui, essa coluna. Aí a gente vê se isso tem alguma influência sobre outro atributo. Tem alguma correlação, melhor dizendo. Nesse atributo compras, purchases, existe uma correlação de 0,36. Isso aqui é no máximo 1 o valor, tá? Então isso quer dizer que quanto maior o limite de crédito, maior é a quantidade de compras, geralmente. Agora, isso indica a correlação, mas não indica quem causa o que. Pode ser que comprar muito cause a empresa a aumentar o limite de crédito, pode ser que você dá um limite de crédito maior. A empresa dá um limite de crédito maior, faz o cliente comprar muito. Você não sabe qual é o dos dois casos, mas sabe que um influencia no outro. Um está correlacionado no outro, na verdade. Correlacionado ao outro. Esse gráfico faz análise de todas as colunas com todas as colunas para ver qual influencia qual. E aqui é um gráfico que dá para ver essa influência, certo? Aquele que eu olhei lá está bem pequeno aqui, está difícil de ver. Mas pela posição eu vou descobrir aqui. Credit limit é mais ou menos na quinta, 1, 2, 3, 4, 5. E purchases é aqui. Não, é aqui, credit limit. Então, quando aumenta o limite de crédito, que é o Y aqui, tende a aumentar o X. Mas não é tão claro. Aqui é um pouco espalhado demais para perceber essa relação mais claramente. Tem casos que dá para perceber melhor uma linhazinha se formando. Isso quer dizer que quando aumenta um, aumenta o outro. Então, esse gráfico aqui está muito grande, com muita informação. Tem que analisar com calma. Eu já mostrei um gráfico desse num vídeo passado, né? Um gráfico de pair plot, que analisa todas as colunas com todas as colunas. Agora sim a gente vai entrar na parte de aprendizagem não supervisionada.
o que é que a gente quer fazer? Qual o objetivo? O objetivo é descobrir perfis de clientes. A gente não sabe quantos tem, mas sabe que existem clientes de diferentes perfis. Deu para ver até em alguns atributos isso com certa clareza. Mas eu não quero para um atributo só, para uma coluna só. Eu quero no geral. Então a gente tem que fazer um pré-tratamento aqui, que é mudar a escala de dados. Eles têm que ficar todos numa mesma escala de valor. Não pode ter valor de 0 a 1000 e outro valor de 1000 a 50.000, por exemplo. Então isso aqui ele deixa numa mesma escala de valores, todas as colunas. E agora a gente vai rodar um algoritmo não supervisionado chamado K-means. É lá do sklearn, lá do scikit-learn. Você usa ele primeiro criando, né, o dado, um tipo de dado K-means. Tem alguns parâmetros que eu já explico. E depois você chama o fit passando os dados. Era como a gente fazia regressão, classificação. Mas tem uma diferença, que lá a gente passava x e y. Certo? Uma tabela com atributos de entrada e um outro conjunto de valores que eram as saídas correspondentes. Coluna alvo ou coluna de saída correspondente. Aqui não, aqui só tem os dados. É como se tivesse só o x, só a entrada. É um algoritmo não supervisionado, não tem a saída. Você passa os dados e ele vai gerar alguma análise em cima desses dados. Nesse caso, a gente diz um número de grupos, chamado de clusters em inglês. E o algoritmo vai formar essa quantidade de grupos com esses dados e dizer quais clientes se agrupam com quais, formando a quantidade de grupos que você quiser. Então, se eu quiser encontrar 5 grupos de clientes, 5 perfis de clientes, né, que sejam mais semelhantes entre si, mas que sejam diferentes comparando grupos diferentes. Tá? Dentro do grupo tem que ser mais parecido. Agora, de um grupo para o outro, você tem que perceber que são clientes com perfis diferentes, com dados diferentes. Então, você tem que passar o número de grupos. O que a gente fez aqui foi fazer um for para ele repetidamente fazer várias vezes esse algoritmo e gera um número para cada vez que executou, tá? E esse número dá uma ideia de quão bom está esse agrupamento. E a gente variou, cada vez que ele é executado, ele faz um agrupamento, com 2, com 3, com 4, até 20. E disso a gente gerou esse gráfico. Para cada quantidade de agrupamentos, a gente vê uma medida aqui de quão bom está o agrupamento. Na verdade, quanto menor, melhor. Só que tem um detalhe. Se você botar muitos agrupamentos, isso vai cada vez diminuir mais. Eu não quero que isso fique menor por meio do aumento da quantidade de agrupamentos. Eu quero um meio termo. Que ele fique com poucos agrupamentos, ou seja, poucos grupos de clientes. E que tenha um valor baixo também. Então a técnica que se usa é rodar desse jeito, com vários valores. Entender isso aqui, esse gráfico, como sendo um tipo de braço. Você vai achar onde é o cotovelo desse braço. Então essa é uma sugestão de um bom ponto para você usar como número de agrupamentos. Nesse caso, não tem um cotovelo muito claro. Você pode considerar que é aqui por volta de 7 ou 8 talvez. Ele tem meio que duas dobrinhas aqui e aqui. Entre 5 e 9 eu diria. Aí você pode pegar algum valor intermediário. Nós vamos mostrar aqui com 8 clusters. 8 grupos. Então agora a gente vai de novo rodar aquele algoritmo K-means. Especificamente com 8 grupos, ele vai encontrar quais são 8 perfis de clientes. Que dentro de cada perfil eles sejam parecidos entre si, mas entre perfis diferentes existe uma variação maior. É só chamar o ponto fit passando os dados, é o mesmo que foi feito antes, só que aqui foi feito várias vezes, aqui é uma vez só para o grupo, para achar 8 grupos especificamente. Ele roda e você pode depois solicitar o algoritmo que informe quais são os grupos de cada linhazinha daquela tabela. É esse y-labels aqui. A gente chama k-means.labels sublinhado, atribuindo essa variável
Se você olhar essa variável, tem 8.950 valores, um para cada linha da tabela, dizendo para cada linha qual é o grupo que ele faz parte. Ou seja, qual é o perfil daquele cliente. Quantos valores distintos tem aí desses 8.950? Tem valores de 0 a 7, que é para servir de saída, de identificação do grupo. Essa saída a gente não forneceu, o algoritmo que descobriu para a gente, né? Então, ele identifica cada grupo como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. 8 grupos no total, portanto, tá? De 0 a 7. E aí a gente pode analisar e ver aqui como são esses 8 grupos. Ver o perfil médio para cada grupo de 0 a 7. Qual é o perfil médio deles para cada um dos atributos da tabela, né? A gente vai ver, por exemplo, que no grupo 0, em média, tem um saldo ali de R$104. Comparado com os outros, você vai ver que é um saldo meio baixo. O saldo na conta. Ele também, em valor de compra, relativamente mais baixo. Então, aqui tem uma descrição até desse grupo 0. Possui menos dinheiro na conta corrente, né? Eles não sacam muito o cartão. Pegar emprestado e sacar em dinheiro, eles fazem isso pouco, $300 em média. E outro grupo que faz menos, mas comparativamente esse é dos mais baixos também. Então tá aqui um tipo de cliente meio conservador, certo? Não tem muito saldo, não compra muito, não pega muito emprestado. Agora tem um grupo 3 aqui, que ele tem um saldo alto, relativamente, é o mais alto mesmo. E ele também tem um limite do cartão alto, se a gente olhar aqui, essa linha cinza, linha do meio. O limite dele é bem alto, 15.570. Ele tem o perfil de ser dos melhores pagadores, os que mais pagam a fatura completa. Então esse é um grupo mais VIP, clientes com mais condições financeiras. Compra bastante e paga bastante, paga direitinho o cartão. Então, para cada grupo desses aí, a empresa de cartão de crédito vai talvez querer fazer um marketing específico ou oferecer benefícios diferenciados para cada grupo, conforme o perfil de cada um. Talvez esse grupo aqui que já paga bem e gasta bastante, pode ter o limite ainda mais alto, pode aumentar ainda mais o grupo 3 aqui. Certo? Tem também o grupo 5, que é um grupo que usa muito empréstimo. Ele vai pagar muitos juros ao banco, certo? É bom para o banco, mas é ruim para o cliente. Possui muito dinheiro na conta corrente, saca muito do cartão também, compra pouco. Tem o grupo 7, que são clientes mais novos. Deixa eu mostrar isso aqui na tabela. Esse atributo tenure, em média 7 anos, os outros têm 11. Então tem aí 4 perfis interessantes que a gente consegue perceber as diferenças. No geral são 8 perfis de clientes, certo? Mas esses 4 tem uma característica que a gente consegue interpretar melhor. Talvez seriam os 4 mais relevantes aí dos 8 grupos. Os 8 grupos, né? Agora, quantos clientes tem em cada um desses grupos? Isso é uma outra questão. A gente pode mandar exibir aqui e ver que aquele grupo 3, que é o grupo mais VIP, né, de pessoas com mais condições financeiras, é pequeno, são poucas pessoas. E os outros grupos têm mais pessoas. Aquele grupo 0 que eu analisei, quantidade moderada, né, aqueles mais conservadores que gastam pouco. Então é esse tipo de análise, certo, que a gente faz com aprendizagem não supervisionada. A gente pode fazer ainda uma outra coisa. Aqui são só gráficos mostrando para cada grupo como é a distribuição do saldo do grupo 0, do grupo 1, do grupo 2. Aqui tudo nessa linha são os saldos, certo? Como se distribuem dentro dos clientes do grupo 0, dentro dos clientes do grupo 1 e etc. Aquele grupo 3 são clientes de melhores condições, você vê que o saldo mais distribuído aqui para o alto. Apesar que a maioria tem um saldo 0 lá.
Olha, esse grupo 5 é ainda mais distribuído, tem saldos bem altos também no grupo 5. Então aqui é para uma análise também cuidadosa, para entender melhor a diferença entre esses 8 grupos, certo? Olhando atributo a atributo, como se distribuem os valores em cada grupo. Vou passar nisso porque eu vou mostrar uma outra aprendizagem não supervisionada que a gente pode fazer, que é a PCA. Com a PCA a gente faz o seguinte, essa tabela tem, se não me engano, são 15 atributos. E a gente quer reduzir para 2. Com PCA a gente pode querer reduzir para qualquer quantidade de atributos. 15 é muito para analisar, essa é a ideia, certo? Então você pode reduzir para um número menor de atributos e depois, com esse número menor, fazer visualização ou fazer novamente essa divisão em grupos, em perfis, em clusters, usando menos atributos. Então PCA reduz a quantidade de atributos. E é fácil de usar também, ele está lá no scikit-learn também. Você cria uma variável desse tipo PCA e diz quantos atributos você quer que tenha no final, depois que ele transformar os dados. Você chama essa variável, né, que tem o PCA, ela pode ter qualquer nome, eu chamei ela de PCA minúsculo, e chama o fit transform, passando os dados. Novamente não tem x e y, tem só a entrada mesmo, só o x. E ele faz um treinamento meio diferente, porque ele treina e transforma esses dados e retorna uma saída, que vão ser guardadas aqui. As saídas são todas aquelas linhas da tabela, só que de 15 atributos, se eu não me engano, ele vai reduzir para 2. E aí a gente fica com uma tabela menor, assim, ó, com 2 atributos só, mas tem todas aquelas linhas, tá? Aqui ela tá só com, tá exibindo só 5, porque não ia caber, são 8.950 linhas, né? Mas ele ficou com 2 atributos e com todas as linhas que tinha antes. Aí com 2 atributos tem uma vantagem, você pode exibir no plano de maneira mostrar uma exibição visual, né, no plano cartesiano. E aqui está uma exibição mostrando cada linha como um pontinho. Cada linha da tabela tem 2 valores, né? Então você usa esses 2 valores para ser o x e o y ali na exibição. Isso gera um pontinho. E a gente usou ainda mais uma coisa, a informação do cluster que a gente tinha descoberto antes com o algoritmo K-means. A gente usou isso para colorir esse pontinho. Aí a gente ficou com essa exibição aqui interessante. E aí a gente vê como os grupos de clientes, os perfis de clientes, certo? Estão relativamente bem separados. Apesar que tem uma mistura aqui nesse. Me parece que é o grupo 6. Um verdinho que é o grupo 1. Tem uma certa mistura. Mas o amarelo está bem distinto. Esse aqui está bem distinto. Tem esse mais espalhado aqui. Um perfil mais diferente dos outros. E aquele grupo 0, né, dos clientes mais ricos, digamos assim, vermelhinho. São poucos, né? A quantidade é pouca. Ele está aqui, mas no comecinho. E é isso. Aqui tem ainda outras opções de reduzir a quantidade de colunas, que é usando autoencoders. Mas como era só para dar uma visão geral, até aqui tá bom. Vocês viram caminhos para descobrir grupos e o PCA para reduzir o número de atributos. São 2 técnicas de aprendizagem não supervisionadas. Servem para analisar dados. Nesse caso, nós analisamos dados de uma empresa de cartão de crédito e deu para tirar algumas conclusões interessantes.